O que você faria se, de repente, descobrisse que um programa de televisão previu alguns dos eventos mais impactantes do século? Não é um filme de ficção científica, é South Park, uma série animada que, com seu humor ácido, conseguiu se antecipar ao futuro em mais de uma ocasião. Desde a ascensão inesperada de figuras políticas até a transformação de ícones do entretenimento, o que parecia uma simples piada acabou refletindo a realidade de maneira inquietante. Vamos desmembrar como essas previsões se tornaram realidade e por que ninguém viu o que estava prestes a acontecer. Número 1. A legalização da maconha. South Park sempre foi um programa que se atreve a tocar em temas polêmicos, com um tom humorístico e satírico. Em um de seus episódios mais emblemáticos, o show antecipou a mudança da legalização da maconha nos Estados Unidos. Naquele episódio, Randy Marsh, o pai de Stone, faz o impensável para conseguir maconha para aliviar seu pequeno câncer. O que começa como uma busca desesperada por alívio, eventualmente se transforma em uma inesperada aventura empresarial, quando Randy decide se tornar um magnata do negócio da cannabis. O episódio se desenrola em uma época onde a maconha era legal apenas para uso medicinal em alguns estados dos Estados Unidos, e o uso recreativo estava completamente proibido. No entanto, através de Randy, o show previu a evolução das leis em direção a uma aceitação mais aberta do uso recreativo da maconha. O engraçado é como Randy passa de ser um pai suburbano que mal consegue o que precisa, a uma espécie de rei da erva. Sua transformação é cômica, mas reflete perfeitamente a mudança de atitude da sociedade em relação à maconha. Ao longo do episódio, Randy enfrenta obstáculos absurdos para conseguir maconha, o que o leva a situações extremas. No final, quando a maconha é legalizada para uso recreativo, Randy já cimentou sua posição como um empresário de sucesso no ramo do cannabis. Sua história é um comentário sobre como as mudanças na lei podem alterar drasticamente a vida das pessoas, às vezes de maneiras inesperadas. A hilaridade de ver um personagem como Randy fumando maconha na frente da polícia, depois de ter passado grande parte do episódio violando a lei para consegui-la, é o que torna este episódio tão memorável. A previsão se cumpriu em 2016, quando vários estados dos Estados Unidos aprovaram a lei de violação contra os homens. O episódio também faz uma crítica sutil à indústria da maconha, que rapidamente se tornou uma realidade para milhões de americanos. O episódio também faz uma crítica sutil à indústria da maconha, que rapidamente se tornou uma realidade para milhões de americanos. Transformou-se em um negócio bilionário nos estados onde foi legalizada. Randy representa essa transição de um indivíduo comum para um empresário dentro de uma indústria em expansão. O episódio também explora o impacto econômico da legalização. À medida que mais estados começaram a legalizar a maconha, surgiram novas oportunidades de emprego e as receitas fiscais cresceram exponencialmente. Isso também está refletido em South Park, onde Randy se torna uma figura-chave. Chave na economia de sua comunidade, graças ao sucesso de seu negócio de maconha. É um reflexo de como a legalização não afeta apenas os indivíduos que consomem a substância, mas toda uma comunidade. Do ponto de vista econômico e social. No entanto, nem tudo é positivo. O episódio também levanta algumas questões sobre os possíveis efeitos negativos da legalização, como o aumento do consumo entre adolescentes e o potencial de dependência. Apesar da hilaridade, há uma camada de crítica que não pode ser evitada. Crítica no episódio que aborda as preocupações mais sérias sobre a maconha. Embora a série não se dedique a dar respostas claras, consegue levantar a questão em um contexto humorístico que faz os espectadores refletirem. O episódio de Randy e a maconha não é apenas um dos mais engraçados e memoráveis de South Park, mas também foi profético. A evolução das leis sobre a maconha nos Estados Unidos demonstrou quão acertada foi a previsão do show. Randy, que começa como um homem desesperado para conseguir o que precisa, termina como um magnata da maconha, refletindo a mudança radical que ocorreu. Na vida real, poucos anos após a exibição do episódio número 2, a automação na Amazon.
Em outro episódio clássico de South Park, os criadores Trey Parker e Matt Stone abordaram um tema que está se tornando cada vez mais relevante no mundo moderno: a automação. Neste episódio, é contada a história de Josh, um trabalhador em um centro logístico da Amazon, que tem o azar de ficar preso em uma das máquinas automáticas de embalagem. Como resultado, ele é comprimido em uma caixa e, embora sobreviva, fica transformado em uma figura humana quadrada. O que parece ser uma piada absurda, na verdade é uma crítica muito séria às condições de trabalho nas grandes corporações, especificamente na Amazon. O episódio destaca as duras condições de trabalho nesses centros logísticos, onde a automação começou a substituir os trabalhadores humanos, e os que permanecem enfrentam condições extremas. Josh, o protagonista comprimido, se torna um símbolo de como a automação desumaniza os trabalhadores. Embora seja um personagem cômico, sua situação reflete as preocupações reais sobre o custo humano da crescente automação nas empresas. A crítica social é evidente. As grandes corporações estão mais interessadas em maximizar seus lucros do que no bem-estar de seus funcionários. A previsão se tornou assustadora quando, em 2023, um trabalhador de um armazém da Amazon em Indiana faleceu devido a um acidente relacionado com a automação. O que no episódio de South Park parecia uma exageração cômica, tornou-se uma realidade trágica. Este incidente real abriu um debate em torno da automação e das práticas trabalhistas da Amazon, que foi semelhante ao que o episódio satirizava. A história de Josh em South Park se tornou uma espécie de advertência sobre o que poderia acontecer quando a tecnologia é priorizada sobre as pessoas. O episódio também inclui uma crítica à desigualdade econômica. Ao longo do episódio, é estabelecida uma clara divisão entre os donos dos meios de produção, como a Amazon, e os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salários baixos. Josh representa os trabalhadores da classe baixa que são obrigados a trabalhar em condições difíceis, enquanto aqueles que estão no poder, como Jeff Bezos, controlam tudo de seus confortáveis escritórios. Essa dinâmica reflete o crescente descontentamento no mundo real sobre como as corporações tratam seus funcionários. O humor de South Park é eficaz porque utiliza a exageração para fazer um ponto importante. A imagem de um homem comprimido dentro de uma caixa é absurda, mas também é uma metáfora de como os trabalhadores em lugares como a Amazon muitas vezes são tratados como peças de uma máquina maior, em vez de como seres humanos. No final do episódio, Josh, embora deformado, tenta continuar com sua vida, mas a mensagem é clara. A automação tem um custo humano que não podemos ignorar. Através de seu humor característico, South Park não só nos faz rir, mas também nos faz refletir sobre o futuro da automação e o lugar dos seres humanos nesse futuro. Embora o episódio tenha sido transmitido como uma crítica ao presente, acabou sendo uma previsão sombria sobre o que estava por vir. A trágica morte do trabalhador da Amazon na vida real não foi mais do que uma confirmação do que South Park havia apontado. A automação pode ser eficiente, mas não é infalível, e são os seres humanos que sofrem as consequências quando algo dá errado. Número 3. O modelo de negócios Frame 1. Um dos episódios mais ironicamente realistas e perspicazes de South Park trata sobre o modelo de negócios Frame 1. Este episódio se concentra na forma como os jogos móveis, que se apresentam como gratuitos, na verdade escondem um esquema de microtransações, projetado para extrair pequenas quantias de dinheiro dos jogadores de maneira constante. Este modelo se tornou incrivelmente lucrativo para a indústria dos videogames, e South Park o aborda com sua característica mistura de humor e crítica social. O episódio apresenta um novo jogo protagonizado por Terrance Phillip, personagens recorrentes da série, que inicialmente parece ser completamente gratuito. No entanto, muito rapidamente, os jogadores, como Jimmy na trama, descobrem que avançar no jogo ou desbloquear conteúdo especial requer gastar dinheiro real em pequenas transações. O jogo, que parecia uma fonte inofensiva de entretenimento gratuito, se transforma em uma armadilha de gastos que aos poucos esvazia os bolsos dos jogadores.
O que é ainda mais divertido e perturbador ao mesmo tempo é como South Park reflete a realidade de muitos jogadores de celular, que, atraídos pela gratificação instantânea e, pelo vício, acabam gastando muito mais do que esperavam. A estrutura do modelo Frame 1 que South Park critica neste episódio não é apenas uma exageração cômica, é uma representação precisa de como muitos jogos móveis funcionam na vida real. Os jogos são apresentados como gratuitos para atrair uma grande quantidade de jogadores, mas uma vez que os usuários estão viciados, começam a sentir a pressão de realizar compras dentro do aplicativo para obter melhorias ou avançar mais rápido. Essas microtransações, que podem parecer pequenas no momento, se acumulam rapidamente, gerando grandes lucros para os desenvolvedores, enquanto os jogadores muitas vezes gastam sem perceber quanto investiram no jogo. O mais fascinante deste episódio é como ele prevê com precisão o auge deste modelo de negócio, que se tornou uma parte central da indústria de videogames móveis. Apenas 3 anos após a exibição do episódio, South Park lançou seu próprio jogo móvel chamado South Park Destruidor de Pedras. Este jogo seguia exatamente o mesmo modelo Frame 1, que havia sido criticado no episódio. Podia ser baixado gratuitamente, mas para obter melhorias e avançar no jogo, os jogadores tinham que fazer compras dentro do aplicativo. A ironia não passou despercebida para os fãs da série, que viram como a previsão do show se tornava realidade na própria vida de South Park. O episódio vai além de apenas expor o modelo Frame 1. Também explora o comportamento viciante que esses jogos podem induzir. A trama segue Jimmy, que inicialmente se sente atraído pela promessa de um jogo gratuito, mas rapidamente fica preso em um ciclo de pequenas compras que parecem inofensivas, mas que no final se tornam caras. Esse vício é o que torna o modelo Frame 1 tão lucrativo para os desenvolvedores, que projetam os jogos especificamente para incentivar o gasto impulsivo. South Park captura esse fenômeno com seu humor característico, absurdo, mas ao mesmo tempo, levanta questões sérias sobre a ética desse tipo de modelo de negócio. Um dos aspectos mais importantes do episódio é como ele questiona a ética por trás do modelo Frame 1. Embora seja inegável que esse modelo tem sido incrivelmente rentável para os desenvolvedores de videogames, também levanta a questão: até que ponto é moralmente correto projetar jogos para explorar o comportamento aditivo dos jogadores? South Park não oferece uma resposta clara, mas coloca na mesa um debate que tem crescido na indústria dos videogames. É justo criar jogos que são projetados para induzir os jogadores a gastar mais dinheiro do que planejavam inicialmente? O episódio também destaca a ironia do termo Frame 1. Embora os jogos sejam promovidos como gratuitos, o verdadeiro custo de jogar reside nas constantes microtransações que os jogadores devem realizar para desfrutar plenamente do jogo. Esse paradoxo é um dos elementos-chave que South Park explora no episódio, mostrando como o que parece ser uma oferta gratuita pode rapidamente se tornar uma armadilha financeira. A crítica social, neste caso, é clara. Os jogos Frame 1 podem ser tanto uma fonte de entretenimento quanto uma armadilha econômica, para aqueles que não estão cientes dos custos ocultos. Além de ser divertido, o episódio também atua como um aviso para os jogadores. Em um mundo onde as microtransações e os jogos gratuitos se tornaram uma parte central da experiência de jogo, South Park nos lembra que devemos estar cientes de quanto estamos dispostos a gastar nesses jogos e como podem influenciar nosso comportamento. A capacidade de South Park de combinar humor absurdo com crítica social é o que torna este episódio tão memorável e relevante, mesmo anos após sua exibição. Número 4. A queda de Jared Fogle. O caso de Jared Fogle, o homem que ficou famoso como porta-voz do Subway, depois de perder uma quantidade significativa de peso comendo seus sanduíches, foi um dos escândalos mais impactantes dos últimos anos. O que torna este caso ainda mais perturbador é que South Park o antecipou anos antes, em 2002, quando exibiram um episódio em que Fogle faz uma série de declarações absurdas sobre como perdeu peso.
No episódio, Fogel brinca dizendo que não foi apenas por comer sanduíches do Subway, mas por ter contraído AIDS. Este comentário gera uma confusão cômica, mas também prefigura a queda pública de Fogel de uma maneira inquietante. O episódio leva a piada ainda mais longe, quando Fogel sugere que todos deveriam contrair AIDS, não entendendo que as pessoas estão interpretando isso de forma literal. Isso provoca uma série de situações ridículas, até que finalmente, o Subway decide cortar toda a relação com ele. À primeira vista, parece uma típica piada sombria de South Park. Mas o que ninguém sabia naquele momento é que Fogel, anos depois, estaria envolvido em um escândalo muito mais grave e real que arruinaria não apenas sua carreira, mas também a reputação do Subway. Em 2015, Jared Fogel foi preso e condenado por uma série de crimes sexuais que vinham ocorrendo há anos. A notícia chocou o público, já que Fogel havia sido uma figura muito querida e respeitada por sua história de sucesso pessoal. No entanto, o que South Park havia satirizado anos antes se tornou uma realidade crua. E a piada sobre sua demissão fictícia se transformou em uma previsão assustadora de sua eventual queda em desgraça. O que torna este episódio tão notável é como ele combina o humor absurdo com uma crítica mais profunda sobre a percepção pública das figuras midiáticas. Jared Fogel, que era visto como um exemplo positivo de superação pessoal, se torna o alvo de uma piada que, em retrospectiva, parece quase profética. A ideia de que alguém tão querido e respeitado pudesse cair tão baixo é uma lição sobre como a imagem pública pode ocultar verdades muito mais sombrias. Após o escândalo, a Subway teve que se distanciar completamente de Fogel. E sua imagem, como uma marca saudável, também foi afetada. Embora o episódio de South Park tenha sido criado com fins humorísticos, acabou refletindo uma realidade inquietante. As figuras públicas nem sempre são o que parecem, e os escândalos podem surgir dos lugares mais inesperados. A previsão de South Park sobre a queda de Jared Fogel é uma das mais impactantes, não apenas por sua precisão, mas pela gravidade do escândalo que se seguiu. Número 5. A eleição de Donald Trump. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016 foi, sem dúvida, um dos momentos mais surpreendentes e impactantes na política americana recente. O que poucos sabem é que South Park previu de maneira indireta esse resultado antes que acontecesse. Na temporada 20 do programa, o personagem Mr. Garrison se transforma em uma paródia de Trump e sua campanha presidencial fictícia reflete de maneira satírica muitos dos elementos da real. Garrison, em seu estilo peculiar, promete tornar os Estados Unidos grandes novamente, uma referência óbvia ao slogan de campanha de Trump, Make America Great Again. O fascinante dessa previsão é que nem mesmo os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, acreditavam que Trump venceria as eleições. Na verdade, eles estavam tão convencidos de sua derrota que tiveram que mudar o final da temporada de última hora, quando Trump saiu vitorioso. Essa reviravolta inesperada obrigou os roteiristas a fazer modificações para se adaptar à nova realidade política. Mas o mais notável é que um ano antes, em 2015, South Park já havia exibido um episódio em que o Canadá elege um líder parecido com Trump, que constrói um muro para separar o Canadá dos Estados Unidos. O que parecia uma exageração cômica naquele momento, acabou sendo uma representação inquietantemente precisa do que viria no futuro. Nesse episódio de 2015, South Park abordava o tema da imigração e do protecionismo. De uma maneira absurda, com o Canadá construindo um muro para evitar que os americanos entrassem em seu território. A sátira sobre as políticas de imigração de Trump era clara, e a construção do muro, um dos principais pilares de sua campanha. A campanha foi levada ao extremo na trama do episódio. O que South Park também fez foi capturar o clima político e social de maneira satírica, mostrando como as promessas exageradas e divisivas de Trump ressoavam entre sua base de eleitores. A eleição de Trump se tornou um terreno fértil para que South Park explorasse temas mais profundos sobre a política americana e o personagem Mr. Garrison foi o veículo perfeito para isso.
Através dele, os criadores puderam abordar temas sensíveis como a xenofobia, o racismo e a polarização política que marcaram tanto a campanha quanto a presidência de Trump. O que começou como uma piada exagerada sobre um candidato que parecia ter poucas chances de ganhar, se transformou em uma previsão inquietantemente precisa sobre o futuro da política americana. O uso do Sr. Garrison como substituto de Trump permitiu a South Park criticar de maneira aberta e humorística o discurso populista de sua campanha, assim como as tensões raciais e sociais que se intensificaram durante seu mandato. Em particular, o programa destacou como as promessas de recuperar uma grandeza perdida ressoavam com certos setores da população, apesar de que essas promessas frequentemente estavam baseadas em ideais nostálgicos ou em preconceitos. South Park não apenas previu a ascensão de Trump, mas também o profundo impacto cultural e social que sua presidência teria. À medida que a temporada se desenvolvia, a sátira de South Park se concentrou no fato de que o personagem de Garrison, assim como Trump, não tinha um plano claro para governar, mas ainda assim conseguia se conectar com os eleitores devido à sua retórica direta e sem filtros. A combinação de humor absurdo, com uma crítica política afiada, fez com que o episódio parecesse tanto surreal quanto profético. No final, South Park demonstrou ser mais do que apenas um programa de comédia. Foi capaz de captar o pulso da nação em um momento de enorme incerteza e divisões políticas. Número 6. A pressão midiática sobre Britney Spears e Miley Cyrus. Um dos episódios mais sombrios, ao mesmo tempo, comoventes de South Park. É o que retrata o assédio midiático a celebridades, tomando como exemplo Britney Spears. Neste episódio, os criadores Trey Parker e Matt Stone expõem de maneira crua como os meios de comunicação podem destruir lentamente uma pessoa ao transformá-la em um objeto de consumo em massa. Britney Spears, a história de amor de uma mulher que na vida real foi objeto de intenso escrutínio midiático durante muitos anos, é mostrada como uma mulher exausta e à beira do colapso, tentando desesperadamente escapar dos paparazzi e do julgamento público. O episódio faz uma crítica profunda sobre como a fama pode desumanizar as pessoas. Ao longo da trama, Britney tenta acabar com sua vida devido à constante pressão e ao assédio dos paparazzi. No entanto, o mais perturbador é que, mesmo após sua tentativa de suicídio, a sociedade continua a explorá-la, buscando capturar as últimas imagens de seu sofrimento. No final, Britney morre devido aos seus ferimentos, mas os paparazzi continuam a fotografá-la, simbolizando a insaciável sede dos meios de comunicação e do público por consumir a vida privada das celebridades. Este episódio é uma clara previsão do que aconteceu com outra jovem estrela, Miley Cyrus. Na trama, os personagens de South Park insinuam que Miley, que na época era uma estrela em ascensão, graças ao seu papel em Hannah Montana, estava destinada a enfrentar o mesmo tipo de assédio que Britney. Na vida real, Miley Cyrus passou de ser uma estrela infantil da Disney a uma figura controversa no mundo do entretenimento, enfrentando um intenso escrutínio por sua mudança de imagem. À medida que Miley foi crescendo, sua vida privada começou a ser alvo, objeto de atenção constante, e sua transição de estrela infantil a ícone pop foi marcada por escândalos, crítica e a pressão da mídia. O que torna este episódio tão poderoso é como retrata a destruição da humanidade das celebridades por parte da mídia e do público. Britney Spears, que uma vez foi vista como uma figura brilhante e cheia de vida, é reduzida a uma espécie de espetáculo trágico em que seu sofrimento se torna entretenimento. A previsão sobre Miley Cyrus acabou sendo incrivelmente precisa, já que Miley passou por uma transformação pública similar, enfrentando controvérsias e assédio midiático enquanto tentava redefinir sua imagem. O episódio também foi um momento em que Miley Cyrus foi para a cidade de Los Angeles. Também aborda a maneira como o público, em sua busca por entretenimento, esquece que as celebridades são seres humanos com emoções e vidas privadas. No caso de Britney, a pressão da mídia contribuiu para seu colapso mental, algo que foi evidente no momento em que Britney, na vida real, passou por momentos difíceis em sua carreira e vida pessoal, como sua famosa crise pública em 2007.
Miley Cyrus, embora tenha lidado com a pressão de maneira diferente, também teve que enfrentar a constante atenção e julgamento público, algo que foi previsto por South Park anos antes de que acontecesse. O que torna este episódio tão perturbador é como ele captura a brutalidade da fama e como as pessoas, mesmo depois de terem sido exploradas ao máximo, continuam a ser vistas como produtos em vez de seres humanos. Britney Spears e Miley Cyrus se tornaram exemplos claros de como a fama pode destruir vidas. E South Park, com seu característico humor negro, conseguiu expor essa realidade antes que se desenvolvesse completamente na vida real. O episódio continua sendo relevante hoje em dia, especialmente com o recente ressurgimento da atenção midiática sobre Britney Spears e sua luta para se libertar do controle legal de sua vida. Número 7. A controvérsia com os nomes de equipes esportivas. Em 2008, South Park lançou um episódio que abordou um tema que, na época, estava apenas começando a ganhar atenção na cultura americana. Os nomes das equipes esportivas que eram ofensivos para as comunidades nativas americanas. Neste episódio, os personagens principais discutem se o time de beisebol dos Cleveland Indians deveria mudar seu nome porque poderia ser considerado ofensivo. Jimmy, um dos personagens, pergunta ao chefe se o nome do time é inapropriado, o que leva a uma conversa sobre a história e o respeito às culturas indígenas. Embora na época o nome do time parecesse ser um tema menor, para muitos, a controvérsia cresceu com o tempo, e em 2021, os Cleveland Indians finalmente mudaram seu nome para Guardian, após receber críticas de organizações nativas americanas e do público em geral. Este episódio de South Park foi uma previsão precoce da conversa cultural que explodiria anos depois, sobre o respeito às tradições e os nomes dos times esportivos. Mas o episódio não se focou apenas nos Cleveland Indians. Também mencionava outro time que enfrentaria uma controvérsia similar, os Washington Redskins. No mesmo episódio, South Park critica o uso do nome Redskins para o time de futebol de Washington, destacando como alguns nomes de times esportivos perpetuam estereótipos racistas e reforçam a apropriação cultural. Em 2020, após anos de pressão pública e política, os Washington Redskins também mudaram seu nome, juntando-se a uma tendência mais ampla de reavaliar nomes e símbolos que poderiam ser ofensivos para certas comunidades. O que no episódio parecia uma simples piada sobre os nomes dos times se tornou uma profecia sobre uma mudança cultural significativa no mundo do esporte. O episódio de South Park não apenas previu essas mudanças, mas também levantou uma questão importante. Até que ponto a história e as tradições deveriam ser preservadas se forem ofensivas para alguns? A conversa sobre os nomes dos times esportivos não se limitou apenas a Cleveland e Washington. Muitos outros times, tanto em nível profissional quanto amador, tiveram que repensar seus nomes e símbolos em um esforço para serem mais inclusivos e respeitosos com todas as culturas. Este episódio mostra como South Park foi capaz de capturar o pulso de temas culturais importantes, muito antes de se tornarem pontos de discussão em massa. Embora o tom do episódio seja humorístico, a crítica subjacente é clara. Os times esportivos, como qualquer outra instituição, devem ser responsáveis pelas mensagens que transmitem e por como essas mensagens podem afetar diferentes comunidades. A previsão sobre a mudança de nome dos Cleveland Indians e dos Washington Redskins foi uma das mais acertadas do show. E reflete como a sociedade está cada vez mais consciente da importância do respeito e da inclusão cultural. O episódio não foi apenas uma piada sobre nomes de times esportivos, mas uma crítica incisiva sobre a necessidade de evoluir e se adaptar a uma sociedade mais consciente e respeitosa. O que começou como uma simples conversa em South Park acabou sendo um reflexo das mudanças culturais que veríamos mais de uma década depois, fazendo com que este episódio continue relevante nos dias de hoje. Nunca subestime o poder da sátira. Às vezes, é o melhor espelho da realidade.